A paz do Senhor, meus irmãos. Deus seja louvado pela tua vida, pelo teu ministério. Meus irmãos, eu louvo a Deus por todos vocês que vão ver esse vídeo. Eu tô meio rouco e eu quero abordar hoje um tema bastante discutido e talvez você tenha dúvida a respeito desse tema. Eu quero abordar um tema hoje. Por que eu quero abordar esse tema? Porque já me perguntaram, vieram até a mim e fizeram essa pergunta. E talvez você também esteja com essa dúvida. E talvez você já fez o que eu vou falar. O tema que eu vou abordar hoje é sobre a tatuagem. Eu vou abordar esse tema sobre a tatuagem, porque uma certa vez me perguntaram se é pecado ou não. Se é pecado ou não uma pessoa fazer tatuagem. Talvez você, quando não se converteu ao Evangelho, quando você não tinha entregado a tua vida para Jesus, talvez você marcou o seu corpo, porque a tatuagem é uma marca. Talvez você fez alguma marca no seu corpo. Aí você me pergunta, o que Deus acha? É pecado ou não fazer tatuagem? Eu posso te esclarecer. E dentro da Bíblia, existe alguns textos que falam sobre golpe no corpo e sobre marca no corpo. Eu quero ler um texto bíblico no Antigo Testamento, livro da lei, escrito por Moisés. Livro de Levítico, capítulo 19, versículo 28, eu vou ler, preste atenção, meus irmãos. Tira a tua conclusão. O que prevalece, meus irmãos, minhas irmãs, porque tem muitas pessoas que pensam assim, é do meu jeito de eu pensar, é minha opinião. Irmão, a Bíblia é nossa regra de fé. A Bíblia, ela é a nossa orientação. Isso aqui me orienta. Isso aqui tira minhas dúvidas. Não é a tua opinião. O que tem que prevalecer na nossa vida é a palavra de Deus. E eu vou ler esse texto com vocês, Levítico, capítulo 19, versículo 28. Irmão, estou um pouquinho rouco, né? Mas Deus, ele colocou para me falar essa palavra para você. Diz assim: pelos mortos não darei golpe na vossa carne, nem farei marca alguma sobre vós, eu sou o Senhor. Você tem que entender uma coisa, isso aqui era prática pagã, era o paganismo. A nação de Israel, Deus escolheu o povo para viver para Deus, era um povo que Deus separou. Mas entrou no meio do povo o paganismo, a idolatria, o pecado entrou, o povo começou a se prostrar diante de Astarote, diante de deuses, diante de Baal, né? E era costume pagão, porque existiam alguns povos que eles se cortavam o seu corpo. Tu pode ver quando Elias, o profeta Elias,
Primeira Reis, quando Elias fez o desafio com os profetas de Baal, os profetas de Baal começaram a clamar o Deus dele, o Baal. E eles começaram a clamar e Baal não respondia. Eles começaram a se cortar com facas, começaram a sangrar, ferir o seu corpo. Era prática pagã. Aqui, quando um morto morria, o povo tinha esse ritual. Eles, o que eles faziam? Eles davam golpe no seu corpo. Eles feriam o seu corpo. Eles faziam marca no seu corpo. Mas olha o que Deus está falando. Pelos mortos não darei golpe. Olha o que Deus está falando. Na vossa carne. Nem farei marca alguma sobre o seu corpo. Aqui é o próprio Deus falando para eles, para o povo. Não dá golpe na sua carne e nem fazer marca alguma sobre o seu corpo. Meus amados irmãos, lendo esse texto, a qual eu acabei de ler, eu posso afirmar que é pecado ou não? Nesse texto aqui, Deus vai falar para Moisés para eles não cortar o seu corpo e nem dar golpe no seu corpo. Tem algumas pessoas, irmão, que eles tentam usar argumento bíblico para tentar falar que Deus dá respaldo bíblico para a tatuagem. Existe um texto que muitos usam em Apocalipse, quando João viu Jesus glorificado. João, ele estava na ilha de Pátimo, já com um homem avançado em idade, e ele teve visões de Deus. E na visão, João, ele viu o próprio Jesus glorificado. E tem pessoas que usam esse texto em Apocalipse, que João viu Jesus, e sobre a sua coxa estava escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Tem pessoas que usam esse texto aqui, que sobre a coxa de Jesus estava escrito Rei dos Reis. Aí eu te pergunto, isso aqui não é verdade? Primeiramente, João, ele viu Jesus com umas vestes compridas. Então, sobre as vestes de Jesus estava escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Sobre as vestes de Jesus, João viu Jesus com uma veste glorificada. Então esse argumento aqui é antibíblico, né? Tem pessoas que usam esse texto. Mas aí eu te pergunto, será que existe algum versículo bíblico que me proíbe eu usar tatuagem? A Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20, diz assim o apóstolo Paulo: não sabeis vós que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo de Deus, que habita em vós, proveniente de Deus? Ei, irmão, primeira coisa, Paulo está dizendo que o nosso corpo, o teu corpo, ele é o templo do Espírito Santo de Deus. Nós temos que cuidar do nosso corpo, porque ele não é nosso, ele é de Deus. A Bíblia diz, meus irmãos,
que nós temos que cuidar do nosso corpo. A Bíblia, ela é a tua regra de fé, certo? Aí, preste atenção. Jesus, ele é a nossa regra de fé na graça. Eu te pergunto, pela Bíblia, Jesus, ele fez alguma tatuagem? Sim ou não? Jesus, ele marcou o seu corpo? Sim ou não? Eu te pergunto, quando Deus criou Adão, o primeiro homem, Deus, ele marcou Adão? Deus, ele fez alguma tatuagem em Adão? Os apóstolos, eles fizeram alguma tatuagem? Meus irmãos, o que a Bíblia diz, irmão? Paulo vai dizer em 1 Coríntios 10, 31, Paulo diz. Sabe o que o apóstolo Paulo diz? Que comas, que bebas e faça outras coisas qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Paulo está dizendo que comas, que bebas e faça outras coisas qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Aí eu te pergunto, será que uma tatuagem é para a glória de Deus? Será que Deus está se agradando quando uma pessoa marca o seu corpo, bota lá no seu corpo o nome bíblico, Jesus Cristo, bota o nome da filha? Será que Deus está se agradando de você marcar o seu corpo? Será que é para a glória de Deus? Meus irmãos, tudo isso você tem que refletir. Por quê? Porque a Bíblia diz, 1 Coríntios, versículo 6, 12, Paulo diz, tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Aí eu te pergunto, tudo é lícito, nada Deus vai impedir que você faça. Mas se pergunte, será que agrada a Deus? Será que é lícito eu fazer uma tatuagem no meu corpo, que é o templo do Espírito Santo? Meus irmãos, será que é lícito? Amém, meus irmãos? Tu tá entendendo o que Deus está falando? O que eu aconselho para você, meus irmãos? Eu tenho uma tatuagem. Tá vendo aqui, ó? Eu tenho uma tatuagem. Mas se fosse hoje eu não faria. Por quê? Porque desde o princípio, quando o povo de Israel se misturou com a idolatria, o povo começou, meus irmãos, nessa prática, rituais pagão, né? Rituais pagão. Dar golpe no corpo, fazer marca no corpo, né? Então o que eu aconselho para você? Se fosse hoje eu não faria tatuagem, eu não faria, pelo meu conhecimento eu não faria. Por quê? Porque, primeiramente, não me edifica em nada, não me edifica. Será que vai te escandalizar? Será que escandaliza o evangelho? Uma tatuagem? Será que convém você fazer uma tatuagem? Antigamente, meus irmãos, quando a gente ia arrumar um emprego, minha mãe falava, né? Às vezes até prejudicava uma pessoa que fazia tatuagem para arrumar emprego. As pessoas separavam aqueles que tinham tatuagem e aqueles que não tinham tatuagem. Às vezes a pessoa deixava de arrumar um emprego, prejudicava a pessoa, porque aquela pessoa tinha tatuagem, né? Então o que aconselho? Eu não aconselho você fazer uma tatuagem. Tem cristão, irmão, tem denominações, né, que permite o cristão fazer tatuagem. Mas pela Bíblia,
o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Eu não aconselho você fazer tatuagem. Eu não aconselho. Ah, mas eu fiz tatuagem, eu caminhei no Evangelho. Será que Deus me perdoa? Sim. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. A Bíblia fala: se nós se arrepender dos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Deus, Ele nos perdoa sim. Eu estou com a minha consciência tranquila que Deus me perdoou. Agora, irmão, agora eu aconselho você. Você tem que se examinar se é pecado ou não, meus irmãos. Que nem eu expliquei para vocês, Jesus nunca fez tatuagem no corpo. Na minha opinião, marcar o corpo é pecado, meus irmãos. Na minha opinião, eu não faço, hoje eu não marcaria o meu corpo como eu mostrei para vocês. Porque Jesus não marcou o corpo. Jesus não fez uma tatuagem. Adão não marcou o corpo. Os apóstolos não marcaram o corpo. Então fica com essa palavra. Se inscreve no meu canal, tá bom, meus irmãos? Foi esse tema que Deus mandou abordar. E aí, na tua opinião? Vai ter um comentário lá embaixo no YouTube. Deixa o seu comentário lá, meus irmãos, me ajuda lá. Deixa o teu comentário, o que você acha? É pecado ou não? Tá bom? E outra coisa, se inscreve lá no meu canal, Leandro Serpa, tá bom? Deixa o teu like lá, irmão, estamos gravando vídeo todos os dias, que seja para a sua edificação, para o seu conhecimento, irmão. Confesso para os irmãos, a sabedoria, ela vem de Deus. Quem não tem sabedoria, peça a Deus. E Deus é que nos dá sabedoria. Tá bom? Vai ter mais temas aí, vai ter mais pregações da palavra para o seu ministério. Irmão, o foco aqui é as almas. Como eu sempre tenho dito todos os vídeos, que esse vídeo venha esclarecer a tua visão, a tua mente, tá bom, meus irmãos? Deus abençoe a todos vocês, fiquem na paz de Jesus.